Abre comigo a sua Bíblia, Tito, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 11 ao 14. Uma palavra rápida para você ir almoçar. Tem um almoço de Páscoa bem legal, bem gostoso. Mas eu preciso compartilhar com você o sentido da Páscoa. E o título dessa mensagem é Libertos pela Graça. Fala para o teu irmão, fala assim, libertos pela graça. Fala aí, fala, libertos pela graça. Você precisa sair daqui entendendo o que essa palavra quer dizer para você. Tito 2, versículo 11 ao 14 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, fazer uma oração? Pai Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado pelas crianças que se apresentaram aqui. Obrigado pelo momento de louvor e adoração. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Eu te peço, Deus, fala conosco através dessa palavra. Se há algum espírito maligno aqui, eu dou uma ordem que bata em retirada, pega todo o teu lixo e sai. Somente o Espírito Santo tem liberdade de agir, falar e ministrar nesse lugar. Nós te convidamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Para você entender melhor essa palavra, é interessante você entender algo. Sem Cristo, nós éramos escravos do pecado. Sem Cristo, nós somos escravos do pecado. Você entende isso? Sem Cristo, nós somos escravos do pecado. E aí você pode pensar assim, mas que palavra mais dura, só porque eu não creio em Jesus, só porque eu não aceitei a Jesus, então eu sou escravo do pecado? A segunda palavra, sim, eu tenho que pregar para você a Bíblia. Então, segunda palavra, sim, sem Jesus nós somos escravos do pecado. Paulo vai dizer em Romanos 5 que através de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Não sei se você conhece a história, mas segundo a Bíblia, Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, foram feitos perfeitos. E eles pecaram. E Deus então retira eles do jardim do Éden. E a partir disso, toda a geração seguinte, até hoje, nascemos no pecado, escravos do pecado. Então, não é porque é mais bonito ou mais feio. É simplesmente porque, se não temos Jesus, nós nascemos pecadores. Porém, no mesmo capítulo, Paulo continua dizendo que através de Jesus nós fomos restituídos à vida. E nós fomos transformados de pecadores a santos lutando contra o pecado. O nosso nascimento, a nossa natureza, ela se torna de pecador a santo. E aí você vai ver muitas pessoas dizendo assim, não, eu sou humano e eu só sei errar. Não, eu sou humano e eu só sei pecar. Não, você não é humano e só sabe pecar. Porque a partir de Jesus há uma nova natureza, uma vida que te faz viver em santidade. Você crê nisso? Vou perguntar mais uma vez, há uma vida que te faz viver em santidade. Você crê nisso? Amém. Então, através de um só homem, a graça nos alcança. E quem é esse homem? Diga comigo, Jesus. Jesus. Nesse texto que a gente leu de Tito, Paulo está falando a Tito. Tito está em Creta, uma cidade. Paulo está dizendo assim, fala para esse povo a respeito da graça de Deus. Esse amor que nos encontrou, que nos deu vida. Fala, Tito, conta para esse povo. Esse que Paulo está falando. Fala para eles que nós somos um povo exclusivo de Deus. Fala para eles, Tito, ensina a eles que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos estrangeiros nessa terra. Diz para ele que nós estamos esperando a manifestação da glória de Deus. É isso que Paulo fala para Tito. Conta lá. E é isso que eu vim fazer nessa manhã também para você. Nós estamos aguardando a manifestação da glória de Deus. E aí você pode pensar assim, então, Felipe, Jesus morreu por nós, mudou a nossa natureza. Por que Jesus fez isso?
Para quê? Então por que ele não leva a gente logo para o céu, né? Leva logo, que aí já estou salvo. Não, mas nós temos algo para fazer aqui. Através de nós, outras pessoas também conhecem desse amor. E nós aguardamos ansiosamente a glória de Deus ser revelada. E nesse texto, nessa carta a Tito, eu consigo tirar algumas chaves importantes para entregar para você nessa manhã. Primeira chave, diga comigo, fomos comprados. Fala mais forte, fomos comprados por Jesus. No versículo 11, Paulo diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós fomos comprados. Esse termo salvação é uma palavra grega, atilitron. E é importante, por que eu vou falar sobre uma palavra grega para você nessa manhã? Para você entender muito bem. Essa palavra atilitron é o seguinte, ela era a mesma palavra usada quando iam comprar um escravo. Sabe, estava lá o mercado de escravos e alguém ia comprar um escravo. Essa negociação de compra se chamava atilitron. E aí Paulo está usando essa palavra. Paulo fala assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação, comprando, pagando um preço por nós. Pagando um preço. Um preço foi pago. Para que haja libertação, um preço precisa ser pago. E aí a gente fala muito sobre a graça. Mas a graça nunca foi de graça. Nunca foi de graça. Porque um dia alguém te viu no mercado de escravos e decidiu pagar um preço. Esse preço custou sangue. Amém? Vou contar uma historinha para você. Tinha um homem e ele queria comprar uma casa. Vou tentar falar mais devagar, Débora. Estou dando o meu máximo. Tinha um homem e ele queria comprar uma casa. Essa casa custava $2.000. E ele não tinha o dinheiro todo. E aí ele chegou lá um dia, falou com o dono da casa, falou, quero comprar a sua casa, mas eu tenho metade desse dinheiro. Me vende? E o dono da casa falou, não, vendo não. Mas não vendo de jeito nenhum. Não, cara, muita negociação, negocia daqui, negocia dali. E aí o dono da casa falou assim, tá bom, te vendo por $1.000. Porém, com uma condição, eu sou dono de um prego em cima da sua porta. Ninguém toca nesse prego, na porta de entrada da casa. Tá bom para você? O comprador falou assim, tá bom. Fechou o negócio. O rapaz comprou a casa pela metade do preço. O antigo proprietário deixou um prego em cima da porta e esse prego era dele. Passaram-se alguns anos, o antigo proprietário volta e ele quer comprar a casa de volta. E o homem, que queria pagar só a metade, fala, não vou te vender. Não quero mais vender. Agora é o dobro. E ele fica muito angustiado, o antigo proprietário, ele sai pela rua e aí ele acha um cadáver de um cachorro morto há semanas, fedendo, né? Cheiro ruim. E ele teve uma ideia. Ele pega o cadáver do cachorro, vai até a casa e pendura em cima do prego. E aí deixou lá. E falou para o rapaz, falou assim, lembra de quem que é o prego? É meu. Você não tira daqui, eu posso fazer o que eu quiser com ele. E ele pendura um cadáver de um cachorro, aquele negócio começa a feder, e aí fica imorável, impossível de morar naquela casa. E aí o dono decide vender e dar aquela casa para o antigo proprietário. O que eu quero te falar com isso? Um preço foi pago por você por completo. Jesus, ele paga um preço por completo. Satanás não pode ter nenhum prego na tua vida. Porque se ele tiver um prego na tua vida, ele arruma um jeito de pendurar um cadáver de um cachorro. Ele arruma um jeito de pendurar um lixo na tua alma. E isso começa a exalar um cheiro ruim e contaminar todo o resto e tornar impossível de continuar. Então Jesus, ele paga um preço completo. E aí eu fico pensando, né? Por que Jesus não nos roubou de Satanás? A Bíblia vai dizer que ele nos comprou. Por que ele não nos roubou de Satanás? Porque se ele tivesse te roubado, Satanás teria legalidade sobre você e um belo dia ele poderia reaver você de volta. Por que Jesus
Ele não te instigou a fugir, como os escravos faziam antigamente, né? Fugiam dos seus senhores. Por que ele não te instiga a fugir? Porque Satanás podia correr atrás de você, por mais que você fugisse. O dia que ele te encontrasse, ele ia reaver você de volta. Por isso que Jesus, ele te compra. E essa palavra atílitron é usada, ele te compra. Porque a legalidade de Satanás cai por terra e nunca mais ele pode voltar e te reaver de volta. Você foi comprado. Jesus pagou um preço completo por você. Essa é a palavra. Diga assim, eu sou. Não, mas fala, diga, eu sou legalmente livre. Nós somos legalmente livres. Romanos 8, versículo 1 e 2 diz assim, ó: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida livrou você da lei do pecado e da morte. A partir de Cristo, nós somos legalmente livres. Segunda chave que eu aprendo com esse texto: enterra o velho homem. 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim, ó: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, diga comigo, e eis que tudo se fez novo. Enterra o velho homem. Deixa o pecado lá atrás. Deixa o passado para trás. Deixa aquilo que você era lá atrás. A gente fomenta e fermenta muito o passado. A gente tem a tendência de lembrar do passado. Isso é normal. É assim. Mas tem gente que lembra do velho homem com gosto. Deixa o velho homem para trás. Tem gente que lembra do passado de pecado com gosto. E fala assim, vixe, naquele tempo eu era perigoso. Você tinha que ver. Naquele tempo eu fazia, acontecia, dona Alda. Tem gente que é assim, né? Aí eu ia no baile, eu fazia, acontecia. Ah, que saudade. Ô, tempo bom. Ô, tempo bom. Enterra o velho homem. Isso não é velho homem, porque ele não morreu. Quando você lembra do passado com gosto, não é velho homem. Tá mais, como é que eu falei da outra vez? Tá mais para velho homem aposentado e não velho homem morto. Sabe? Matou o passado porque aposentou. Mas se pudesse, enterra o velho homem. Quando você lembrar do teu passado de pecado, você fala assim, realmente, era bom o tempo, mas eu não valia nada. Hoje eu valho alguma coisa. Hoje eu valho alguma coisa. Fazia, acontecia, porque eu não sabia. Hoje eu valho alguma coisa. Enterra o velho homem. Fala para o teu irmão, fala assim, enterra o velho homem. Versículo 12 diz assim, ó, de Tito, que nós estamos lendo. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. A palavra impiedade significa pecador, sem Deus. Vem da palavra acebeia, pecador e sem Deus. E concupiscências são as paixões que nós temos, os desejos da carne. Quando fala concupiscência, que palavra difícil. Difícil, né? Traduz concupiscência, não faço ideia. Vai. Concupiscências é desejo da carne, é a tua vontade. Quando nós fomos criados seres perfeitos, completos. Não tínhamos necessidade de nada. Mas aí o homem peca. E a carne é transformada. A natureza é transformada. E o homem passa a ser um ser desejante. O homem começa a ser um ser que deseja coisas. Que é algo. Nunca é suficiente. Por isso que nós pecamos. Porque nós queremos algo. E o que nós temos nunca é suficiente. Você quer ver? A pessoa que peca por dinheiro. Como é que peca por dinheiro, Felipe? Rouba, dá golpe, né?
falcatrua, vale nada, 7-1. Ixi, 7-1 é difícil, né? Vou melhorar, calma. Pessoa que peca por dinheiro. Por que ele pecou? Porque o que ele tinha não era suficiente, ele queria mais e deu jeito de fazer. O homem que peca, a mulher que peca contra o esposo, contra a esposa, trai, arruma outra. Por que ele faz? Porque o que ele tem não é suficiente, ele arruma outra. Na cabeça dele, ele deseja algo a mais. Então, quando nós caímos, quando o homem cai da glória de Deus, ele se torna um ser desejante. Ele passa a querer e nunca ter. Passa a querer e nunca ter. Romanos 8, versículo 5-8 diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é a vida eterna. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando o homem cai, ele se torna um ser desejante, e tudo que ele sabe fazer é pecar. Paulo está falando, deixa esse desejo para trás. Fala para o teu irmão do teu lado, fala assim, deixa esse desejo para trás. Não, mas fala aí, eu ouvi só uma meia dúzia falando. Fala de novo, fala, deixa esse desejo para trás. Deixa esse desejo para trás. Quando você não conhecia Jesus, tudo bem, você não conhecia Jesus, mas eu estou te apresentando ele. Para de desejar essas coisas, viva nesse século de forma sóbria, de forma justa e de forma limpa. Palavra, estou cheio das palavras hoje, as palavras com a tradução grega. Palavra sóbrio. Foi sóbrio? Palavra sóbrio significa, em grego ela é sófiron, significa controle da mente. Então Paulo está dizendo assim, viva em total controle da sua mente. Viva sóbrio, em total controle da sua mente. Você sabe disso. Quando você tomava umas cachaças, você sabe, né? Você tornava pote, e aí você sabe o que acontecia? O que você perdia? Controle da mente. E aí, por mais que você fale, não, mexe nada com a minha cabeça. Você sabe que mexe, porque eles falam para você não dirigir, né? Porque se você dirigir, você pode causar um acidente. Então, quando você perde o controle da sua mente, é onde Satanás entra na tua vida. E Paulo está dizendo assim, tenha controle total da tua mente. Viva de forma justa, de forma limpa. Olha para o céu e olha para Jesus. Deseja as coisas que Jesus tem para você. Nada mais. Terceira chave e última chave que eu quero deixar para você nessa manhã. Tenha esperança. Pode falar para alguém? Fala assim, tenha esperança. Tenha esperança é uma palavra boa, né? Fala, tenha esperança. Tenha esperança. Versículo 13 de Tito, capítulo 2, diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. Viva nesse século buscando santidade, conservando a certeza que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E tenha certeza que Ele virá. Ele virá. Às vezes na correria do dia a dia, os anos passam, as coisas vão acontecendo, o trabalho vai acontecendo, as conquistas, nós somos jovens demais, temos coisa demais para conquistar, e a gente esquece desse detalhe, Josimar, que um dia Jesus vai voltar, é fato, a Bíblia diz, e aí você pode falar, mas só porque a Bíblia diz eu tenho que crer? Meu amigo, já tentaram descredibilizar a Bíblia milhares e milhares e milhares de vezes, e até hoje ninguém consegue dizer que a Bíblia é uma palavra falsa. Se é história, a Bíblia prova a história. Você quer história? Está lá. Arqueologia? Está lá. Está lá. E aí você pode falar, mas foi escrito por homens, sim, com centenas de anos de diferença, os homens falavam as mesmas coisas. E não era porque um leu o que o outro escreveu, porque não era.
Um escreveu e o outro escreveu a mesma coisa. Então eu estou te falando, Jesus virá. E é qualquer dia desse. Quem sabe agora? Eu, hein? E a pergunta que eu te faço é, e se for agora, cara? Pergunta aí. Faz uma pergunta, faz. E se for agora? Por que não? O que impede? Será que eu estou pronto? Será que você está pronto? Às vezes a gente esquece disso. A agenda está cheia demais de afazeres. A agenda está cheia demais de coisa para fazer, mas vazia demais de Jesus. A agenda está cheia demais para mim, mas vazia demais para Ele. A agenda está cheia de coisa para eu fazer e nada para Ele fazer em mim. A gente marca compromisso para tantas coisas, menos com Jesus. A gente acorda cedo para tanta coisa, menos para Jesus. A gente dorme tarde para tanta coisa, menos para Jesus. Eu acho que eu estou pregando no lugar certo. A gente acorda cedo, vamos para a praia, 5 horas da manhã, é agora. E não é nem porque eu sou novo, porque tem gente mais velha que faz também. Faz ou não faz, meu amigo? Faz. Vamos dormir tarde. Que horas? Vamos emendar aí, ué. Amanhã a gente trabalha. Não tem problema. Vamos. Mas fala assim, ó. Vamos orar mais meia hora hoje antes de dormir? Ixi, mas se eu perder a hora do meu sono, como é que eu trabalho amanhã? Né? Acorda meia hora mais cedo para você ler um pouquinho da palavra e falar um pouquinho com Jesus. Aí a primeira coisa que você fala é: não, mas eu vou mexer com o meu sono? Não posso, porque se eu mexer no horário do meu sono, eu não sou ninguém o dia todo. A gente tem mais regularidade para tomar café do que para ler a palavra. Porque tem gente que fala assim: se eu não tomar café de manhã, o meu dia não serve de nada. Mas a gente não fala: se eu não ler um pouquinho da Bíblia, o meu dia não serve de nada. Perdão pela palavra dura nessa manhã. Tá bom? Como é que é? Preach, pastor, preach. Hoje eu estou americano. Nós precisamos manter essa esperança viva e acesa que Jesus virá. E o dia pode ser agora. Então eu preciso viver todos os dias, como se fosse o dia. E como é que eu vivo isso? Eu vivo isso com coração, certeza e seguro que eu preciso de uma vida em santidade. Marcos 13, versículo 32 diz assim, ó: mas a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. O tempo nós não sabemos, mas a certeza que ele vem nós temos. Porque Apocalipse 22, 12 diz assim, ó: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, se você é daquele tipo que fala assim: não, eu posso viver como eu quiser, porque lá no grande dia a graça vai me cobrir, eu te falo: balela, mentira. Porque o próprio Deus vai dizer na palavra dele, porque a palavra é dele, que lá no grande dia ele vai te retribuir de acordo com o que você fez e não com o que você pensa. É com o que você fez, não é com as suas ideias, é com o que você fez. Não é com a sua interpretação da Bíblia, é com o que você fez. Busque santidade, na esperança de que quando Jesus vier, nós subiremos com ele. Faz uma pergunta para a pessoa do teu lado, fala assim: e aí, você vai subir com ele? Caminhando para o final, no versículo 14, de Título capítulo 2, diz assim, ó: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Diga assim: especial, zeloso e de boas obras.
Fala mais uma vez para ficar bonito. Fala: especial, zeloso e de boas obras. Jesus se entregou por nós. Se entregou. Ele nos amou. Diga: Jesus me amou. Ninguém obrigou Jesus a fazer isso. De pensar que alguém obrigou. Ninguém obrigou. Amor sem precedentes. Um amor incomparável. Um amor sem igual. Hoje é domingo de Páscoa, nós temos que falar disso. Um amor sem precedentes. Um amor sem igual. Por sua graça fomos alcançados. Pelo seu sangue lavados. Pelo seu amor justificados. Sexta-feira no estudo bíblico nós falávamos sobre justificação. E aí eu pergunto para você, você sabe o que é justificação? Justificação é ser tornado justo. É como se você estivesse diante de um juiz. E aí eu fiz essa analogia. Imagina você matou alguém, culpado, tem prova. Você não pode dizer que não. Você é culpado. E aí você vai diante de um juiz. E o juiz vira para você e fala: você é culpado. Você vai ser preso. Alguns estados, né? Pena de morte. Você vai ser morto. Você é culpado, não tem o que fazer. E aí você vai e fala assim: e agora? O que será de mim? Quem poderá me defender? E aí de repente surge do seu lado não um chapolim colorado, mas surge do seu lado um homem trajado de branco, com as vestes sujas de sangue, e fala assim, ele é culpado. Mas dá a culpa dele para mim, deixa ele embora, livre. E aí Jesus vai e é preso e morto no seu lugar. Isso se chama justificação. É transferir a culpa sua para ele. E aí você sai justo, lindo e belo, como se não tivesse feito nada. E ele vai preso e morto no seu lugar. Isso é justificação através de Jesus. Alguém está pagando o preço. Para você viver a sua vidinha, alguém está pagando o preço. Para você fazer as coisas que você gosta, alguém está pagando o preço. Para você viver livre, belo, lindo e solto, alguém está pagando o preço. Me ajuda a pregar mais uma vez aí. Eu juro para você que é a última vez que eu faço isso nessa manhã. Fala assim, para você viver a sua vidinha, alguém está pagando o preço. Paulo fala que Jesus, ele vem para purificar para si um povo especial. Especial. Especial significa extremamente valioso. Especial não é que você tem alguma deficiência, não. Especial é porque você é extremamente valioso. Antes escravos, condenados à morte. Olha, ouve isso e vê como isso aqui é poderoso. Antes escravos, condenados à morte, culpados, sem defesa. E agora, um povo extremamente especial. Vê se a pessoa do teu lado é linda. É lindo. Lindos. Porque você é extremamente precioso. João 3,16, para a gente fechar, vai dizer que, acho que você sabe de cor, salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu gosto dessa palavra, porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que ele deu o Filho unigênito. Alguém que se entregou para salvar o mundo todo. Alguém que se entregou para salvar você. Mas ele coloca uma condição nesse ato de amor. Ele fala assim, para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Como é que é em inglês, Débora? Fala aí. Não sei falar isso não.
Mas é isso aí que a Débora falou. Para todo aquele que nele crê. Para todo aquele em quem é. Não tem ninguém falando espanhol aqui, não tem ninguém. For all of those, mas só 12. Tô brincando. For all of those who believe in him. Caramba, hein? Domingo que vem, vou pregar em inglês, vocês podem vir. A graça de Deus, ela é extensiva a todos. Mas no mesmo versículo, Deus coloca a condição. Assim, não, o amor de Jesus é para todos, realmente. E aí tem gente falando assim, Deus é amor. Não, eu sirvo a Ele. Ele me ama. Ama? Claro que ama. Que a palavra diz. Mas Ele diz sobre salvação o quê? Para todo aquele que nele crê. E se eu não creio, estou condenado. A graça de Deus é extensiva a todos. Não há exceção. Mas a salvação não. A salvação há condições. Uma condição. Uma condição. Condição é decisão. Fica de pé no teu lugar. Não precisa ficar de pé. A salvação, a graça de Deus nos libertou. Mas a decisão de salvação é nossa. Fecha os teus olhos aí. Eu não sei se você tem esse feeling. Mas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Faça uma oração, Senhor, nessa manhã. Do seu jeito. Do jeito que você imagina que é. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. E a única condição, uma condição que Deus impõe para a salvação é, Romanos 10, versículo 9, diz assim, ó, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Qual é a condição? Com a sua boca confessar. Com seu coração crer. Então, se você nunca fez isso publicamente, nunca fez esse ato de confessar, eu te convido a fazer isso nessa manhã. Com teus olhos fechados aí. Queria que todos fizessem a mesma oração comigo. E se você fizer essa oração pela primeira vez, você vai me procurar no final do culto e a gente vai orar junto. Diga assim, bota a mão no seu coração. Coloca aí uma mão no coração. Diga, Senhor Jesus. Fala, abre a sua boca. Diga, Senhor Jesus. Eu confesso que Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar e me lavar dos meus pecados. Nessa manhã, eu entrego ao Senhor o meu coração e declaro que Tu és o Rei da minha vida. Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.